Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos, graça e paz. Hoje, terça-feira, 11 de novembro de 2025, estamos aqui neste canal, a Palavra Luz da Verdade, trazendo meditação para casais, salvação, assuntos espirituais e aquilo que Deus nos orienta para trazer à luz a verdade da Palavra de Deus. Vamos iniciar com uma oração, em seguida nós entraremos com a meditação deste dia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, abençoe esta meditação. Faça fluir, meu Deus, pelo teu Espírito, a luz da tua verdade, o discernimento ao entendimento das pessoas. Há muitas pessoas, meu Deus, que ainda falta discernimento para o entendimento espiritual, pois tua palavra ela é espiritual e só discerne ela, Senhor, espiritualmente, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, meu Deus. Senhor, e nós estamos aqui na dependência do teu Espírito para fazer fluir os teus pensamentos e o discernimento à luz da tua verdade. Abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra, as Escrituras Sagradas, para junto conosco meditar neste assunto que é de suma importância, é um assunto espiritual, falando a respeito do pecado e da alma. Temos cuidado. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar apenas de 2 pontuações. Vamos ser bastante objetivo, sucinto e breve. Olha só, o título do assunto: o doce amargo do pecado. E aí, o que quer dizer isso? Pecado, doce, amargo, o que vem a ser isso? Pois é, sobre isso que nós vamos refletir. Porque o pecado é algo espiritual. É uma atração que vem de forma disfarçada. A princípio é bonito, mas no final a gente vai ver o quão horrível é. Então, o pecado é assim. A princípio, aos nossos olhos e aos sentimentos que ele vem sendo atraído por nós pelos olhos. E isso tem que ter muito cuidado. Logo, tudo que é sentimento, muitas das vezes, nos ilude. Os sentimentos que vêm através dos desejos ao pecado, a princípio, ilude o coração. É muito perigoso. Às vezes, a gente até achamos que vai nos fazer bem, o nosso coração deseja saciar com aquele desejo que nos atraiu, mas no final a gente vai ver o quão amargo é. Então, há de se ter um discernimento e um temor a Deus. Vamos lá, 2 pontuações. A primeira pontuação: o pecado só faz bem aos sentimentos carnais. É isso que faz o pecado. Só faz bem aos sentimentos carnais, ao desejo do ego do homem, da velha natureza. O seu início satisfaz ao ego da vontade do coração e dos olhos, mas o seu fim é amargoso. É isso que o pecado faz. Como diz Provérbio capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é de morte. Então, para a velha natureza, os desejos carnais
é bom, mas o seu fim é amargoso. Olha só o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Vamos refletir. A inclinação da carne é morte. Como assim acontece essa morte? Essa morte, ela acontece lentamente. O mal, os desejos, a nossa concupiscência vai sendo atraído e a pessoa, eu ou qualquer outra pessoa, vai alimentando. Quando pensa que não, a concupiscência, através da isca do pecado, já fiscou a nossa alma. E nós estamos na mão do espírito do pecado. E o que o pecado, o espírito do pecado, vai trazer para nós, hein? É o que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, se me for a memória. O salário do pecado é a morte. Então, vai gerar uma morte invisível, mas que ela é real dentro de nós. A morte vai tirando as forças do espírito em nós e vai nos fazer prisioneiro do pecado e vamos ser conduzidos à morte espiritual e, consequentemente, vem a morte física e aí se perde a salvação. É um poder espiritual invisível que ilude, que até traz uma certa cegueira de entendimento. Então, é isso que acontece. Então, temos no âmbito espiritual e sentimental para aquelas pessoas que não têm a prudência, que vivem pela eloquência, pela paixão, tal como dos jovens. Então, facilmente, esse poder espiritual do pecado consegue fiscar pelas atrações da concupiscência nossa mesma humana. É facilmente ele escraviza a pessoa dentro pelo esse espírito e conduz à morte. Tudo que é pecado, tudo que transgride as leis de Deus vai trazer morte espiritual. É muito sério, é um assunto muito sério. É algo que vai acontecendo lentamente, quando pensa que não, a pessoa já está morta espiritualmente, a pessoa já está presa pelo esse espírito do pecado, já está escravizada. E o momento que esse espírito quiser conduzir, tirar a vida da pessoa, tira. Vem o espírito, o demônio da morte e leva a pessoa para o inferno. É muito sério. Vamos para a segunda pontuação e aqui já estamos concluindo. O perigo de se inclinar à fantasia dos deslumbres do que os desejos da carne oferecem e depois vira presa do pecado e, consequentemente, se é levado a provar do amargo da morte. É isso que é a palavra de Deus. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. E a morte é amargo. É amargo. Tira tudo a alegria, tira todo o prazer do homem, tira toda a esperança e faz a alma urrar de dor, porque está presa e não tem como se libertar, porque já foi feito isca, presa do pecado. E aí, só a misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que há solução enquanto há vida. Quando nós clamarmos a Ele com sinceridade, Deus se inclina para ouvir. Mas, como diz a palavra de Deus em Provérbio e em várias outras partes da Bíblia, que a sabedoria do homem é se desviar do mal. Vamos falar com Deus.
Senhor, nosso eterno Deus, só tua misericórdia, Senhor, porque há uma guerra contra a nossa alma e é espiritual. E a maior batalha que nós sofremos é contra nós mesmos, os nossos desejos e concupiscência. Só aquele que se atenta para a tua palavra e se desvia do mal é que consegue se livrar desse espírito do pecado e se conduzir no teu temor e ficar protegido, meu Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de todos nós. E nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ótima terça-feira, que venhamos levar a sério. Há uma guerra espiritual contra a nossa alma e temos que ver que há um espírito que conduz, que nos fisca para o pecado, para depois levar para a morte eterna. E aí não haverá mais solução. A palavra de Deus em Hebreus 9:27 diz que depois da morte, sexo e juízo. Então nós temos que ter muito cuidado e muito zelo pela salvação da nossa alma. Ótima terça-feira, Deus abençoe a todos, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.